Oi pessoas, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, né, num vloguinho. Faz tempo, porque eu começo a gravar um vlog, esqueço que eu tô gravando, aí quando eu vejo passou 3 meses. E aí eu fico esse tempo todo sem gravar, sabe? E aí eu tenho gravado um monte de tutorial, esqueço dos vlogs completamente. E aqui estou sobre... Tem luzes prontas aqui, porque eu vou começar a gravar um tutorial agora, inclusive, né? Que é do Chopper. Vou fazer a versão dele pós-time skip. Provavelmente eu coloco uma foto dele aqui quando estiver pronto, mas eu já fiz uma perninha. E agora eu vou começar a gravar aqui as outras partes. Vou mostrar pra vocês aqui como que fica. Então, basicamente, aqui eu tenho a mesa com a cartolina. Aí tenho esse suporte aqui que eu comprei no Shopee. Coitado, tá todo troncho, torto. Mas eu deixo ele assim, torto mesmo, porque fica mais firme do que deixar ele reto. E aqui tem um ring light, outro aqui e um no meio. Então, quando eu coloco o telefone aqui, a iluminação fica bem legal. Aí na edição eu coloco... dou uma clareada mais, porque às vezes fica alguns pontos pretos muito escuros. E aí eu clareio um pouco mais na edição. E é isso, vou mostrando pra vocês como vai ficando. Olha só que beleza de mesa, bem organizada, graças a Deus. Aqui é a parte que vocês veem no vídeo, de resto não dá nem pra ver, nem imagina, né, que a mesa tá... Aqui eu tava fazendo o cabelinho da Toffee. E como ela tem duas partes do cabelo, fiz primeiro a touquinha, depois o coque dela. Então aqui já tava com a touquinha pronta, a touquinha e a franja, para depois vir com o coque. E eu gostei tanto do resultado dela, ficou tão fofinha. E o olho dela não é completamente branco, tá? Ele tem uma sombra ali, tem a pupila também. Ficou muito fofo. E a Katara eu também já comecei a fazer. E tem tutorial dos olhos aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, tá? E, gente, eu queria muito crochetar nessa velocidade, porque seria incrível. Sério, a minha cara de concentração crochetando. Aqui eu já tinha terminado o coque da Toffee, só faltava costurar mesmo. E ficou bem grandão, igual o dela, gostei bastante do resultado. Aqui mostrando com um pouquinho de luz, pra ver como que ficou. E olha só como ela ficou diva, maravilhosa, perfeita. Depois que eu fiz a tiara, colei ali os pompons que ela tem no lado. E coloquei enchimento também no coque, pra ficar bem cheião, bem volumoso. E como tava de noite, eu já vim dormir, né? E tô mostrando aqui meu quartinho de coleções. Faz muito tempo que eu não faço vlog, então tem muita coisa na coleção que atualizou. Tipo, eu voltei a colecionar Monster High, que eu não tinha antes. E o quarto tá uma zona, uma bagunça, porque chegou muita boneca nova esses dias. E eu não arrumei. E tá essa zona aqui. E eu preciso arrumar, porque eu quero fazer o caixinho de algumas. E aí eu gosto de deixar bagunçado enquanto eu tô arrumando, pra depois organizar tudo e ficar tudo bem perfeito. Mas é isso, minha coleção é linda, maravilhosa. Aqui já era outro dia, 5 horas da manhã. E sim, eu vou pra academia esse horário, porque é o horário que me resta. Porque eu treino na academia inteligente, aquela amarelinha. Então, se eu for em horário, tipo, 7 horas da noite, é impossível de treinar, né? Então, eu prefiro ir de manhã cedinho, que aí eu consigo treinar melhor, meu dia rende mais. E você pode ver pela minha cara que eu amo treinar, eu amo ir pra academia. E aqui eu tô fazendo uma trança, porque meu cabelo tá muito grande. E a trança, ela é muito boa pra não embaraçar o cabelo durante o treino. Então eu faço uma trança e vou assim. Esse é meu lookinho do dia, bem plena. Aqui dá aquela lavadinha no rosto, eu uso esse gel de limpeza da Principia. Ele é muito, muito bom. E aqui um protetorzinho solar, né? De lei, não pode faltar. Gente, por favor, passem protetor solar. Vocês vão ver muita diferença na sua vida daqui 20 anos, é sério. Aqui uma esteirazinha. Foi só isso que eu gravei na academia, porque eu não gosto de gravar na academia. E aqui eu estava indo pro trabalho com a bolinha no colo. E, gente, a gente não tava nessa velocidade toda, tá? O vídeo está acelerado, pelo amor de Deus. Gente, vocês estão vendo isso aqui? É suor. Porque minha mãe tá lavando o nosso climatizador aqui da loja. Cara, eu tô tipo 15, 10 minutos de fora do climatizador. Só que tem esse monte de luz ligada aqui e eu tô suando sem parar, não aguento mais. Olha que bela ela lavando. Tá vendo ali? Aqui ele é nosso grandão.
E ela tá lavando ali, ó. Ela tá lá fora, limpando ele, enquanto eu tô aqui gravando. Mini chopper. Bonitinho. Espero terminar hoje, mas eu acho que pelo jeito não vai dar, porque ele tá muito quente. Nossa, Deus. Pequena, oi, pequena, oi, pequena, oi. Oi, meu amor, oi, pequenininha, oi. Ai, não, que coisa bonitinha. Ai, não. Nossa, que cachorro bonitinho. Ai, não. Ai, não, ai, não. Aqui é mais um dia, precisamente na quarta-feira. Eu já tinha chegado da academia, meu cabelo tá imundo. Aí fui fazer minha trança de lei, né, pra não embaraçar tanto o cabelo. Eu deixei ele bem sujo, porque eu vou pintar o cabelo hoje. E aí, como é bom deixar o cabelo mais oleoso, pra não agredir tanta raiz, deixei ele bem imundo, sujo. E aqui calçando meu tênis pra ir pro trabalho. Como você pode ver, eu amo sair de casa pela minha cara maravilhosa. E aqui eu já tinha chegado no trabalho. Pra quem não sabe, eu e minha família temos 2 lojas. A gente tem uma ferragista e um armarinho. Eu trabalho no armarinho, mas hoje eu estava ajudando na ferragista. E como você pode ver, tô aí colocando um monte de vassoura, churrasqueira pra fora, um monte de coiseira. E aqui tem a funcionária do mês, que ela ajuda bastante. Ela fica na porta latindo pros outros. E aqui, mais uma vez, tirando a churrasqueira. Tem umas 4 churrasqueiras gigantes pra tirar. E aqui, tirando carrinho de mão pra colocar lá fora. Tipo, é muita coisa que a gente coloca do lado de fora pra poder expor. Então, nesse dia, tava só eu e minha mãe, então eu precisei ajudar na hora de abrir pra poder facilitar o trabalho da coitada. Aqui as escadinhas, que eu também vou tirar, minha mãe ali arrumando as coisas. E vou tirando as escadinhas aqui. E como eu não trabalho nessa loja, eu não sei muito bem como organiza as coisas aqui. Então, eu só vou jogando as coisas lá fora e minha mãe vai organizando. E fica, assim, belíssimo, organizadinho. E a bolinha ajudando bastante. E assim ficou, tá vendo? Os carrinhos, as churrasqueiras, as escadas, tudo perfeito. E eu bem suada no final. Agora sim, cheguei na minha loja. E agora eu vou ligar as coisas, que a loja tá toda apagada. Ligar as luzes. Já tá mais iluminada. E tem que embalar aquelas encomendas ali pra enviar agora de manhã, que na parte da tarde eu vou pintar meu cabelo, retocar a raiz. Então não vou ter tempo. E aí precisa ser agora. E aqui, já ligando isso aqui, porque tá insuportável de quente, né? E aqui as câmeras da loja. E aqui no fundo a gente vai falar com o negão agora. Abrindo a cortina aqui. Bom dia, meu amor, bom dia. Ai, que lindo, que lindo. Ai, que lindo você, amor. Quem é o nego mais lindo do mundo? Quem que é o nego mais lindo do mundo? É você. É você, meu amor. É. Nego lindo, lindo. E aqui eu vou continuar a gravação do Chopper, que ontem ficou assim, que coisa mais fofa. Eu acho que eu vou tirar um pouco do filtro em volta, eu achei que ficou muito olhudo, mas não sei. Aí ontem eu passei cola aqui na aba do chapéu e deixei secando, pra ele ficar nesse formato. E agora eu vou terminar, falta só fazer os detalhes do chapéu e a mochilinha dele. E aí logo mais o tutorial vai estar aí. Não sei qual vídeo vai sair primeiro, mas eu já coloquei spoiler dele na comunidade aqui do YouTube, então logo mais o vídeo dele tá aí.
E também tem o vídeo do Chopper no Pratelskip. Vou deixar a foto aqui pra você ver. E o vídeo aqui nos cards também. E aí você pode fazer as duas versões, que fica uma gracinha. Aqui eu tirei um tempinho pra embalar duas bonequinhas que eu vendi, duas Draculauras. E cada uma ia pra um lugar, então tinha que fazer duas embalagens. Eu já tinha saído pra comprar plástico bolha. Tava medindo nas caixas pra ver qual que ia caber melhor. Porque tinha uma que tava ficando gigante, mas tive que deixar nela mesmo. E aí eu fui tirando as etiquetas que vieram nela pra colocar uma nova, né? Essas aí eu vendi pela OLX, então vou colocar a etiqueta da OLX. E assim, nem queria ter vendido essas bonecas, mas eu tava precisando do dinheiro. Então, acabei vendendo, mas vendi umas que são mais fáceis de achar pra quando eu tiver o dinheiro, conseguir elas de novo depois. E aqui eu embalei bem embaladinho, coloquei plástico bolha, papel em volta pra não ficar balançando. E aqui são as etiquetas que eu já tô cortando pra colocar na caixa, cada uma na sua caixa. E deixar lá na Jadlog, que é onde elas vão ser postadas. Depois de terminar de embalar as encomendas, fui ver meus bonequinhos. Tinha deixado a Toffee aqui ontem prontinha. E ainda estou apaixonada, ela ficou muito linda. E aqui os pequenininhos que vocês veem aqui no YouTube. A última que eu postei foi a Robin. Eu ainda tô apaixonada demais nela. E o Shanks, muito fofinho. E esse querido aqui vai ser um dos próximos que eu vou postar também. Então fiquem de olho que logo ele sai. E aqui sou eu arrumando as coisas da loja agora, né? Colocando as coisas pra fora, porque a gente coloca uns tapetes pendurados, uns manequins com roupa, então já tava na hora de colocar. E aqui foi tudo pronto, como ficou quando eu coloquei os tapetes, os manequins. E todos esses trabalhos aí são da minha mãe, que faz também muito lindos. E agora eu vou voltar aqui pra minha mesinha pra continuar fazendo esse pitico aqui. Que falta terminar só o chapeuzinho dele. Então, gente, sigo aqui fazendo a Katara. Olha só, eu tô aqui bordando as costeletas dela. Pra não ficar vazio aqui na frente das orelhinhas, né? E hoje de manhã eu terminei o Chopper. Não sei se sai essa semana ou na próxima, aqui no canal. Mas como eu já postei até na comunidade, não é segredo pra ninguém. Deixa eu mostrar ele como ficou. Muito fofo. Olha que neném. Zoiudinho. Muito fofinho ele. Com 10 centímetros de altura. Tô apaixonada. E aqui eu já tô terminando a Katara, né? Terminando o cabelinho dela. Já fiz todas as partes. Agora é só costurar e colar. E é sempre muito legal fazer as recompensas do apoio. Já tô ansiosa pra saber o que os apoiadores vão escolher pro mês de maio. Ou mês de maio não, de junho. Eu vou abrir as enquetes mais no final do mês, pra poder ficar mais perto, né, do final do mês. E foram 2 meses seguidos de Avatar e eu gostei bastante. Confesso que eu não tinha assistido Avatar. Aí quando ganhou na enquete, no grupo, aí eu fui assistir. E, gente, muito fofo, apaixonei. Desenho muito fofo. Assisti as 3 temporadas. E, assim, questão, acho que 2 semanas. Não consegui terminar em uma, porque eu passo o fim de semana na casa do meu namorado, então não terminei antes, mas, cara, muito fofo. Aí aqui eu tô pensando em fazer um negocinho azul aqui e aqui, porque ó, tem uns negocinhos, deixa eu montar mais ou menos aqui pra gente ver como que vai ficar. E se você tiver interesse na receita da Katara,
ela é recompensa do mês de maio do Apoia-se. Ou seja, nem tá disponível ainda, que a gente tá em abril. Mas, caso você tenha interesse em saber, desse mês é o Eng, o Zuko e o Appa. Aí mês que vem teremos a Katara, a Toph, a Avatar Kyoshi e o Sokka de bônus, porque mês que vem o clube faz 2 anos. Aí olha as trancinhas dela na lateral. Aí o que eu fiz? Fiz uma trança pra colocar aqui na parte de trás. Aí vai ficar mais ou menos assim, né? Aí eu vou vir e vou trançar essa parte todinha aqui. Vai ficar chique. Eu queria ter gravado o processo da cabeça dela igual eu gravei da Toph, só que não deu. Eu vou tentar gravar da Kyoshi. É complicado ficar trabalhando em casa e na loja, porque não dá pra fazer tanta coisa, gravar tanto conteúdo quanto eu queria, porque às vezes eu tô gravando aqui na loja, aí eu preciso deixar o que eu comecei a gravar. Aí às vezes eu preciso deixar o que eu comecei aqui pra conseguir gravar no outro dia, porque eu não tenho como levar todas as iluminações e coisas pra casa e depois trazer de novo, porque é muita coisa, né? E aí eu prefiro deixar pra terminar no outro dia. Aí o da Katara eu comecei em casa, então nem tinha como gravar. E aí ela tem aquele montinho de cabelo, tipo um coquezinho aqui, que vai ficar aqui. Aí essa parte aqui, na verdade, ela não vai ser alfinetada aqui, vai ser alfinetada nesse negócio. Bem aqui no centro dele. Que eu vou costurar depois. Não sei se vai ficar no centro ou mais embaixo. Assim. Enfim, vai ficar conectado a esse negócio. E aí, quando tirar todos esses fios, ela vai ficar belíssima. Olha só. Aí eu vou colocar um negocinho aqui azul, fazer umas voltinhas azuis aqui, que ela tem no cabelo. Ai, ela ficou muito linda. Belíssima. Aqui eu já tava bem diva, esperando pra arrumar meu cabelo. Aqui a gente já tinha partido ele pra começar a fazer as pinturas. E que bem maravilhosa, com a tinta no cabelo. Gente, terminei de pintar o cabelo. E não dá pra ver muito que tá molhado, né? Mas a sobrancelha já dá pra ver que deu bastante diferença. E eu gosto sempre de pintar a sobrancelha pra ficar bem laranjinha junto com o cabelo. Aí eu acho que eu só vou tonalizar as pontinhas pra ficar tudo mais uniforme. E sim, eu pinto aqui na loja, porque a moça vem pintar aqui pra mim. Porque ela que mexe com meu cabelo já tem uns 4, 5 anos. E aí eu tenho medo de outra pessoa pegar e manchar, porque ruivo é uma cor que é chatinha de mexer, né? Então, quando secar eu mostro pra vocês como que ficou. Aqui agora eu tô começando a cabeça da Avatar Kyoshi. E aí tem até um cenáriozinho aqui montado na mesa que eu vou tentar gravar o processo. Só que aí como eu vou pra casa agora, vai ficar difícil, né? Eu vou tentar terminar a cabeça até uma parte, porque amanhã quando eu chegar eu termino de gravar. E porque fica um videozinho de processo bem legal pra eu postar no Instagram, já que eu não sou muito de postar vídeo, mas queria postar esses de processo, porque fica muito legal. E aí é isso, vou mostrando pra vocês. Então, gente, cheguei em casa agora. Meu cabelo tá mais ou menos seco. Só que eu quero dar uma tonalizada nele, porque a ponta sempre dá uma diferença da raiz. E eu vou tonalizar agora, pra poder ficar bem laranjinha, do jeito que eu gosto. Aí eu tenho aqui
Misturei o tonalizante, que eu uso esse daqui, com máscara. Minha máscara tava acabando, aí eu já joguei aqui dentro pra aproveitar o pote. E agora eu vou passar no cabelo. Então, gente, passei todo o tonalizante no cabelo. Agora eu vou esperar uns minutinhos. E olha como ficou minha mão. Uma situação, assim, bem maravilhosa. Uma situação incrível, maravilhosa. E eu tinha acabado de começar. Vou botar aqui, ó, a cabeça dela é branca. Como que fica a minha situação? Vou ver se eu lavo uma louça pra ver se sai. Sempre esqueço desse detalhe. Aqui mais um dia começa às 5 da manhã e eu já tava indo pra academia de novo. E arrumando a cama, né? A gente não deu conta de sair de casa sem arrumar a cama. Aí fui tomar meu remédio do estômago e depois arrumar meu cabelo e todo o processo de sempre, né? E aqui penteando as madeixas aqui. Foi um dia depois que eu pintei, né, o cabelo e retoquei a raiz e fiz todo o processo. Então ele estava muito bonita a cor. E só tava um pouco ressecado, ainda tem que fazer a hidratação. Uma imagem bem cedinho pra vocês verem, era 5 e pouco da manhã aqui. Eu já tava na academia, fazendo uma esteira. E nesse dia, se eu não me engano, eu treinei braço. Chegando em casa, fui recebida pela bolota. Coisa mais fofa do mundo. Eu cheguei em casa, parecia que ela não me via há anos. Sendo que eu tinha saído, tipo, há 1 hora e pouco. E aqui, mais uma vez, me arrumando pra ir pro trabalho. Então, eu vou pra academia, depois eu volto pra casa pra tomar banho, me arrumar. Tipo, no trabalho tem banheiro, né, lá na loja. Mas é mais fácil voltar pra casa e me arrumar em casa, porque as coisas ficam em casa e não tem que ficar carregando aquele monte de coisa pro trabalho. E aqui passando um olhinho e penteando o cabelo. E bota cabelo nisso, menina, olha o tamanho desse cabelo. E aqui, passar um protetor solar no rosto, né? É importantíssimo passar em tudo, no corpo todo. E aqui eu passei só no rosto, porque o meu de corpo fica lá na loja. Mais fácil. Chega lá e eu passo. E é isso. Aqui eu já vou passar um desodorantezinho, né? Pra não ficar vencido durante o dia. Cheguei na loja, passei com a bolota. Todo dia, quando chega, tem que sair pra fazer o xixi matinal dela. Gente, hoje é quinta-feira. E acho que eu consegui colocar a câmera no pior ângulo que eu tinha aqui. Mas vai ser isso. E agora eu vou tirar aqui a parte da manhã para corrigir os PDFs do mês, né? Do clube. E vou mandar para os apoiadores daqui a pouco. Tô terminando de corrigir já. E aí, quando eu terminar, eu já posto lá no mural do Apoia-se para eles baixarem. E aqui, tô corrigindo do Zuko agora. Eu amei tanto o Zuko, achei que ele ficou tão lindo. Não sei, acho que ele foi meu preferido do mês. Mas tem o Appa também, que ficou muito fofo. Mas o Appa é um bichinho, o Zuko é um boneco, então não sei. Gostei muito dos dois. O Aang também ficou muito... na verdade, eu gostei de todos, eu amei todos, né? E tô feliz porque no mês de maio também vai ser, então meio que eu vou conseguir tirar foto de tudo junto e fazer um vídeo de todos e vai ficar bem legal. E é isso. E na parte da tarde eu vou tentar terminar de fazer a cabeça da Kyoshi pra poder... Eu comecei a fazer do Sokka também, mas o dele tem troca de cor, porque ele tem a cabeça raspada. Aí mais tarde eu mostro também como que tá.
E aqui é um pouco de processo da pintura da Kyoshi que eu tava fazendo. Ainda não terminei, mas acredito que eu vou terminar ela em breve. Porque eu gosto de ficar muito tempo num só boneco, me dedicando a todos os detalhes possíveis pra captar tudo que o boneco tem. Eu acho isso essencial pra ficar bem bonito, bem detalhado. E aqui eu tava pintando novamente. Essa marcação preta é caneta fantasma e ela sai com calor, o que é incrível. E aí que eu passando a tinta. E depois, quando a tinta secar, eu vou tirar ela, a marcação, né, com secador de cabelo. No caso, eu tirei com isqueiro, porque era o que eu tinha. Fui, tipo, acendendo o isqueiro e chegando perto sem encostar. E aqui chegou uma caixinha do Canva. Eu mandei fazer uns cartões de visita pra deixar aqui na loja, com o meu canal do YouTube e meu Instagram, que o pessoal sempre me pede. Eu tenho um cartão de visita, só que só tinha o meu Instagram. E e-mail, WhatsApp, mas eu não gosto de passar meu WhatsApp pras pessoas, então esse eu já vou destinar ele pra outra coisa. E aí aqui eu coloquei até um QR Code, que é mais fácil de ler, né? E ele ficou assim, muito bonitinho. Oi, pessoas! Hoje é sexta-feira e eu tô aqui continuando fazendo a cabecinha da Avatar Kyoshi. Tava fazendo a pintura e ficou muito legal. Agora eu vou fazer o cabelo, os acessórios e tal. E acho que eu já consigo terminar. Aí eu tô até gravando o processo da cabecinha dela, que vai ficar muito legal pra postar no Instagram. E é isso, vou continuar fazendo aqui a cabecinha dela. Vou mostrar pra vocês um pouco do processo. E comecei a fazer a cabeça do Sokka também. E a dele é uma cabeça que tem troca de cor. Então eu já fiz a cabeça e colei os olhos. E falta fazer o cabelo e o bordado e tal. E aí, se der, eu mostro o processo pra vocês também. Aqui, gente, eu já bordei aqui, na parte de cima aqui. E aqui, agora, eu preciso tirar esse excesso de enchimento que tá saindo. Então, eu vou pegar aqui uma pinça. Essa aqui tem a ponta bem fininha pra puxar. Eu venho aqui, ó, vou puxando todo esse enchimento. Porque eu vou passar a tinta e pra não ficar o enchimento pegando, é fácil tirar. O acabamento também fica bom, né? Porque ficar com o acabamento, com o enchimento saindo é péssimo. Agora eu vou voltar com a tinta e retocar os lugares que saíram aqui. Ó, eu gosto desse pincel que ele é bem fininho. Vou tirar aqui que tem um excesso de tinta preta na ponta. Eu vou vir aqui e pintar agora, com muito cuidado. Aí na hora que passa a tinta, ele fica mais aceso, né, a cor, mas depois ele se iguala. E eu gosto de tirar o excesso aqui pra não ficar um montão de tinta no pincel e acabar estragando alguma coisa. Aí ó, já ficou muito bom. É só ir retocando nos lugares que eu acho que precisa. Ai, gente, sinceramente, antigamente eu tinha muito medo de pintar em amigurumi. Hoje em dia é uma das minhas partes favoritas. Eu acho muito terapêutico ficar pintando. Porque, sei lá, me dá uma paz, eu consigo me concentrar nos detalhezinhos e fazer o mais perfeito possível. E é muito bom. Tipo, a minha primeira pintura no amigurumi não foi péssima, mas também não foi muito boa. Mas aí é só ir praticando que a coisa flui, sabe? E que eu percebi que o da Náutica tá mais grosso que esse. Então vamos engrossar ele aqui agora. Vai ficar uma coisa assim mais simétrica, sabe?
E lembrando que pintura não tem que ficar perfeita, porque é feita à mão, sabe? Não é máquina que tá fazendo pra fazer tudo exatamente igual e perfeito. Essas partes exigem muita concentração. E aqui eu tirei o restante da noite de sexta-feira pra poder mexer no cabelo das bonecas. Eu tenho essa Laguna aqui, que tá com o cabelo bem esticadão e eu quero que ele fique cacheadinho. Então, peguei aqui um pouco de água, passei numa mechinha e vim com o limpador de cachimbo e vou enrolando na mechinha. Porque depois mergulha em água quente e água gelada pra dar um choque térmico e espera secar. Aí quando tira o cabelo tá bem cacheadinho, fica lindo, lindo, lindo. Aí fica assim a mechinha, agora é só fazer no cabelo todo e eu vou fazendo no cabelo inteiro dela. E assim fica no cabelo todo, agora é só mergulhar na água quente e gelada depois. E aqui eu tenho essa outra, mas ela tá com o cabelo bem liso. E eu gostei do jeito que o cabelo dela tá, e eu vou deixar assim. Porque essa aqui é outro modelo, então eu quero deixar ela com cabelo liso mesmo. E aquela outra eu queria com cabelo cacheado de fato. E quando eu cachear, eu mostro pra vocês depois. Não vai ser nesse vlog, porque eu ainda tenho que fazer todo o processo de molhar e deixar secar. E nessa daqui eu vou só vestir a roupinha mesmo. E depois mostro pra vocês como que ficou. E assim ficou a diva. Eu acho ela muito linda, muito maluqueira, com o bonézão dela. E ela tem um tênis também, mas eu prefiro deixar ela com o saltinho. E ela é muito diva, gente, sério. Eu sou apaixonada nessa boneca. Ela é a que mais atrai haters na comunidade, mas pra mim ela é uma das mais belas que tem. Não tem sentido, ela pra mim é linda. E aqui toda a minha coleção de Laguna Blue que eu tenho
Apesar dela ter algumas rosas, como essas daqui, ela é a Laguna Bloom, mas a versão da geração 3, né? Ela veio com a pele rosa. E essa aqui foi a última que eu adquiri. E o cabelo dela tá bem zoado. E aí eu preciso refazer. Mas aí eu preciso tirar tudo, lavar ela e tal. E eu preciso de tempo. Mas ela é belíssima. Uma das mais odiadas também, não sei porquê. E tá vendo? Quando eu tirar os canudinhos daquela outra, os cachimbos, limpador de cachimbo, né? Vai ficar assim, esses cachinhos belíssimos. Essa aqui eu nem falo, porque ela tem um cabelo péssimo, terrível. E essa daqui, o cabelo dela é perfeito, um rabo de cavalo. E da geração 1 e geração 2, elas vêm com a pele azul, bem clarinha, né? E aí eu tenho uma coleção bem grande de Laguna, porque ela é minha favorita e ainda falta outras bonecas dela que eu quero. Gente, acabei de finalizar a cabeça da Kyoshi. Olha que linda que ela ficou, fala sério. Deixa eu tirar um pouco aqui, dá pra ver melhor. Olha que linda, ela ficou maravilhosa. Tô apaixonada na diva. E assim eu vou encerrar esse vlog, porque não tem mais nada pra gravar essa semana. É o último trabalho da semana realmente. E semana que vem eu vou tentar gravar mais processos de crochê mesmo, porque eu vou começar a fazer os corpinhos dos bonecos de Avatar, né? Então eu vou tentar gravar mais o processo dos corpinhos pra vocês acompanharem em um vlog. Essa semana o crochê realmente foi um pouco mais parado, eu fiz só as cabeças e o chopper. Mas aí semana que vem vou fazer os corpinhos, começar a fotografar. E aí eu coloco o processo das fotos também pra vocês verem. Então semana que vem é capaz de ser um pouco mais movimentada, porque eu preciso terminar esses bonecos antes da minha viagem. Então é isso, o vlog acaba por aqui. Eu vejo vocês na próxima semana. E eu espero que você tenha gostado desse vlog. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. E é isso, até o próximo vídeo.